boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos o professor Haroldo Atias, que eu descobri que é a preferência do nome. Eu fico muito feliz de receber o professor Haroldo aqui no nosso grupo, porque, primeiro, é um desejo grande dos licenciandos, sempre perguntam, sempre querem algo no entorno de tecnologia, de ensino, especificamente com o GeoGebra, mas também tive boas conversas com o professor Haroldo, percebo não apenas essa paixão pelo ensino de tecnologia via GeoGebra, mas também com o ensino de matemática. O professor Haroldo, ele atualmente trabalha na Universidade Federal do Oeste do Pará, ele tem experiência na educação do ensino básico, depois me corrija, professor, se for o caso, está fazendo um doutorado agora também na parte de ensino de educação, ciências e matemática. Então, ele é realmente reconhecido no Brasil com seu trabalho na tecnologia, especificamente GeoGebra, e devo agradecer a ele publicamente pelo carinho de estar aqui conosco. Então, professor, sinta-se livre, bem-vindo, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter participado hoje conosco. Muito obrigado, Jean. Sou eu que agradeço pelo convite, né? É sempre uma satisfação poder conversar com alunos da licenciatura, professores. Realmente, eu sou um apaixonado pelo ensino, né? Me tornei professor por opção e tenho, ao longo da minha carreira, né, eu esbarrei aí com GeoGebra, virou mais uma paixão minha, e eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu aprendo com os outros, né, e ampliar essa comunidade aí. Então, é Mariá, né, Mariá é da história, né, o Anderson é da matemática, o Anderson? Isso, professor de matemática. Certo. Gente, eu não preparei uma palestra, eu preparei uma conversa, tá bom? Eu gosto muito de interagir, tá? E a ideia é apresentar para vocês algumas atividades com o GeoGebra, e a partir das coisas que a gente for vendo nessas atividades, a gente vai conversando, vai tirando dúvida, vai aprendendo uns com os outros, tá? Então, essa é a ideia. Eu queria apresentar um pouco das possibilidades que o GeoGebra traz para vocês. E a partir disso, falando sobre tecnologia, né? Eu estou aqui com 2 monitores, então, para facilitar, eu vou jogar aqui o Meet para o outro monitor. Então, quando eu estiver olhando assim, como eu estou olhando agora para o alto, na verdade, eu estou olhando para vocês, tá? E quando eu estiver olhando aqui para a tela, que parece que eu estou olhando para vocês, na verdade eu não estou olhando para vocês, eu estou olhando para o meu monitor aqui e para o que eu vou apresentar para vocês. E isso já é algo para se discutir a respeito de tecnologia, né? Como a tecnologia, ela muda a forma como a gente interage, né? Porque quando a gente está ali presencialmente, sem essa mediação aqui do Meet, por exemplo, né, ou de algum outro recurso para nós nos comunicarmos à distância, a nossa interação é olho no olho, né? E a gente, enquanto ser humano, está acostumado com isso. Pode parecer estranho para vocês, nesse momento, eu estar olhando para vocês e vocês me verem olhando para cima, né? Não fazendo o contato visual, né? Mas para vocês verem como a tecnologia ela modifica as nossas formas também de interação, né? Então, eu vou projetar a tela do meu computador aqui para vocês. Eu vou compartilhar a tela inteira e selecionar a tela do computador, tá? Eu deixei a tela do Meet para ir, porque agora eu vou olhar bastante para o computador, então vai parecer que eu estou olhando para vocês e vocês vão ficar mais à vontade, né? Foi por isso que eu deixei o Meet para ir e a tela do computador para cá, né? Bom, então, mostrar aqui para vocês algumas coisinhas sobre o GeoGebra, né? Então, a gente vai navegar pelo site. Eu também espelhei aqui, olha, o meu smartphone, para a gente também ver o GeoGebra no smartphone, tá? Como ele funciona. E
Dou até uma recomendação, faço até uma recomendação para vocês. Seria interessante se vocês até baixassem o GeoGebra no smartphone e tentassem reproduzir as coisas que eu vou mostrar aqui. Então, eu vou entrar aqui, olha, primeiro no Google, na Play Store, né? Na Play Store. Me desculpe se tiver alguém aí que usa iPhone, tá? Eu vou entrar aqui na Play Store com o meu Android e vou digitar aqui, ó, Switch, ó, já apareceu aqui, Switch GeoGebra ou Switch GeoGebra calculadora, faz, tá? E vou clicar aqui, os 3 pontinhos, e vou compartilhar, né? Vou compartilhar, copiar o URL aqui, pronto. Vou compartilhar aqui pelo Meet o link com vocês. Opa, não, ele não copiou. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou compartilhar de outro jeito, porque ele copiou um outro link. Eu acho que ele não copiou esse link. Ele copiou o link de um material que estava salvo já na memória aqui. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui comigo mesmo. Vou correr esse enorme risco de abrir meu WhatsApp na frente de vocês aí, estando sendo gravado, né? Tá aí já. Podemos editar, podemos editar. Mas não vai aparecer nada demais. Pronto. Bem aqui. E vou copiar agora sim. Vou copiar daqui o link. Opa, olha, já está abrindo até. Tá? Vou copiar daqui o link. Cadê? Voltou. Eu quero que vocês tenham acesso. Tá, por aqui não vai funcionar. Tecnologia é isso também. Então, eu vou abrir aqui no WhatsApp Web e vou copiar o link. Só um minuto. Pronto. Copiar o link. Que ainda não chegou. Chegou agora. Agora vai dar certo. E mandar aí no bate-papo do... Pronto. Esse link aí, vocês podem baixar por ele o GeoGebra no smartphone de vocês, tá? E aí vocês vão ter mais facilidade para acompanhar as construções. Enquanto eu faço aqui, vocês podem ir reproduzindo essas construções aí no smartphone de vocês. Tá legal? Bom, então para dar tempo de vocês baixarem no smartphone de vocês o aplicativo do GeoGebra, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro apresentar um pouco do site do GeoGebra para vocês, como é que você faz para baixar o GeoGebra no seu PC, as diferentes formas de uso que esse software possui, né? Então, esse aqui é o site do GeoGebra, tá? Vou até entrar pelo Google. Se eu entro pelo Google aqui, na pesquisa do Google, e digito aqui GeoGebra, o primeiro site que ele já apresentou aqui é o site do GeoGebra. GeoGebra, aplicativos matemáticos. Cliquei, tá? E ele já me direcionou para cá, né? Para onde? Para o geogebra.org, tá? Então, aqui, gente, vindo aqui nesse menu lateral à esquerda, você vê a terceira opção são materiais. Opa, materiais não. Aqui, essa última opção aqui é baixar aplicativos. Materiais a gente vai ver hoje também, tá? Baixar aplicativos. E aqui você tem, olha, diversas opções de aplicativos para você baixar, tá? Os mais completos para a gente baixar para o PC são o GeoGebra Clássico 6 e o GeoGebra Clássico 5. Tá? Não pense que esse aqui é 6, então é mais atual, é melhor. Não. Os dois são atualizados, tá?
Qual a diferença entre eles? O GeoGebra Clássico 5, você consegue trabalhar nele offline, tá? Inclusive, para determinadas tarefas, eu até prefiro o 5, tá bom? O 6, ele já tem uma interface online. Inclusive, se você clicar em início aqui, por exemplo, você já abre ele, ó, e trabalha direto no navegador. Tá? No caso aqui, eu estou no Chrome, trabalho direto no navegador do Chrome. Tá? Então, você tem aqui as outras opções de calculadora 3D, calculadora gráfica, etc. Né? Mas você pode acessá-las também, se você estiver aqui na página inicial, por aqui, ó, nesse quadradinho aqui, similar àquele do Google, né, que tem vários apps, né, do Google. Na página do GeoGebra você tem isso também, ó, vários aplicativos aqui, tá, que você pode trabalhar. Então, outro caminho é vir por aqui, ó, clicar em GeoGebra Clássico, você vai abrir também no seu navegador para trabalhar direto no navegador. Ou seja, se você não quiser ter ele instalado no seu computador, você não precisa. Tudo bem? Voltei aqui, tá? Essas outras interfaces, vocês vão ver, elas são interessantes também porque elas se assemelham mais à interface do smartphone. Por exemplo, se eu clicar nessa aqui de geometria, tá? Ela é mais limitada que essa última que a gente foi lá, né? Porque essa última permite você abrir diversas janelas. Essa aqui é a janela de álgebra, a janela de visualização, tem a janela de visualização 3D, eu posso clicar aqui no menu lateral, ó, ficando bem aqui no canto superior direito, e exibir, por exemplo, a janela de visualização 3D. Ó. Tudo bem? Ó, aqui, janela de visualização 3D. Tá? E é interessante no GeoGebra também que essas janelas, elas interagem. Então, se eu construo, por exemplo, um cubo, vou construir um cubo aqui nessa janela de visualização 3D. Ó, clico aqui, ferramenta cubo, clico em 2 pontos aqui e ele produz um cubo. Esse cubo que eu construí aqui, ele também aparece na janela de visualização. O que está no plano horizontal vai aparecer na janela de visualização. Tá? E na janela de álgebra, os elementos também aparecem. Olha aqui, você tem o cubo, você tem os 2 pontos A e B que foram criados, você tem as coordenadas deles. Né? E se eu for aqui no que seria uma barra de estilos da janela de álgebra, digamos assim, né? E modificar aqui para que apareçam objetos auxiliares, deixa eu ver aqui, nas configurações aqui, e eu pedi para exibir objetos auxiliares, ó, ele vai exibir ainda mais objetos aqui, ó. Estão vendo? Ele está exibindo aqui o cubo, os pontos, quadriláteros, tá? Que são as faces do cubo. Ó. Então, ele mostra todos os elementos. Quando eu criei o cubo, eu criei, na verdade, todos esses elementos aí. E aí ele fornece a área de todas as faces. E é tudo dinâmico, né? Porque se eu modificar qualquer coisa aqui, tudo se modifica nas outras janelas. Tudo bem? Ó, então, as áreas das faces, elas também se modificam. Se eu movimentar aqui, ó, você vê, ele vai atualizando as informações nas outras janelas. Tá? Então, tem várias possibilidades aí. Eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito sobre uma face e criar uma vista 2D dessa face. Ó. Então, ele criou uma nova janela que está apresentando aqui ó, o plano da face superior do cubo agora. Então, se eu criasse, por exemplo, uma reta aqui, essa reta seria exibida nesse plano que contém essa face. Tá? Só para mostrar aqui, mas não é esse o nosso objetivo, só queria mostrar como as janelas interagem no software. Né? Já aqui no aplicativo
nos outros aplicativos, né, você já tem algumas limitações. Em que sentido, por exemplo? Aqui, eu escolhi a interface de geometria, tá? Então, aqui eu já não tenho essas várias janelas. Eu tenho apenas essa janela de visualização, uma barra de ferramentas aqui na lateral, e eu posso alternar entre a barra de ferramentas e uma espécie de janela de álgebra aqui, representada por essa calculadora. Tá? Então, isso aqui é interessante quando você vai dar uma aula, por exemplo, para os seus alunos, e você, sei lá, você não sabe espelhar seu celular, ou, enfim. Essa interface ela é mais parecida com a interface do smartphone. Então, se você vai trabalhar com os alunos, né, usando os seus alunos usando o smartphone, eu já recomendaria que você trabalhasse com uma interface como essa, dependendo do que você for fazer com eles. Por exemplo, se for uma atividade de geometria plana, né, eu recomendo que você faça essa escolha aqui, pelo aplicativo de geometria. Mas se for trabalhar com funções, por exemplo, a calculadora gráfica pode ser mais interessante. Tá entendendo? Aí você tem aqui, olha, a janela de álgebra sendo exibida. Aí você pode, de repente, digitar, pedir para os seus alunos digitarem a função y igual a x quadrado. Né? Y igual a x quadrado. Clica Enter, ó. Exibiu aí. Tá vendo? E aí, se você clicar nesses dois pontinhos e pedir aqui tabela de valores, e então, vou deixar esses valores mesmo, de menos 2 a 2, com incremento, que chama de passo aí 1, clicar em OK, ó, ele cria então uma tabela de valores e marca esses pontos aqui na minha no gráfico da minha função, né? Então, aquilo que a gente fazia um tempo atrás, né, de maneira super manual com os nossos alunos, de pedir para eles ponto a ponto, calcularem, preencherem uma tabela, jogam os valores, calcula o valor da função naqueles pontos, né? Qual é o f de menos 2, o f de menos 1, f de 0, etc. Marcar os pontos para depois traçar o gráfico, aqui é praticamente automatizado, né? Você poupa um tempo danado trabalhando dessa forma, né? Então, perdão. Então aqui, né, você tem essas diversas calculadoras 3D, né? Aí você já vai ter uma outra interface. Então todas essas interfaces, elas se comunicam aí com a interface do smartphone, são bem parecidas com a interface do smartphone. Então eles já pensaram essas outras interfaces para que o professor consiga dar uma aula, né, com uma interface o mais próxima possível daquela que o aluno está trabalhando. Caso seja uma atividade em que você quer que o próprio aluno faça as construções também acompanhando você. Tá? Ainda existem diferenças, algumas diferenças bem pequenas, né? Por exemplo, o modo como você acessa a propriedade, os objetos, etc. Mas essa interface é bem mais parecida, né? Essas interfaces aqui são bem mais parecidas. E ainda tem essa primeira opção aqui, ó, que é a calculadora, que ela ainda é mais parecida porque você consegue, por aqui, migrar de uma interface para outra. Estou na gráfica agora, eu vou para a calculadora 3D. Ou então, vou para de geometria, ou então, cálculo simbólico, que eu não mostrei ainda. Né? Vou abrir aqui até o chat, porque se vocês estiverem perguntando alguma coisa, eu consigo ver. Né? Ok? Então, só para mostrar para vocês algumas possibilidades aí de interação, né? Mas, isso aqui eu queria navegar primeiro, para vocês terem uma noção geral, mas eu pensei em algumas atividades para a gente fazer juntos, né? E aí vocês irem, de fato, acompanhando e não só me ouvir falando, tá bom? Já tem mais pessoas agora, né? Eu estou vendo aí que tá... Eu vou até deixar numa outra configuração aqui o meu Meet para eu conseguir ver todo mundo, né? Estou vendo aí, ó. Tem a Vivian Amaral, a Rafaela Pina, a Lorena, né?
e o Diego, né? São os que entraram depois aí, sejam muito bem-vindos, viu? Gente, fiquem bem à vontade também, se vocês quiserem ligar a câmera, viu? Aparecer, interagir. Eu particularmente, até prefiro ver as pessoas, porque eu gosto de ver gente, tá? Bom, me tornei professor porque eu gosto de gente. Não dá para ser professor se você não gostar de gente. Bem, então agora, eu compartilhei, eu espelhei a tela do meu smartphone aqui. Ó, isso aqui é a tela do meu smartphone, tá? Para quem chegou depois, eu compartilhei um link. Eu sei que quem entra depois no Meet não tem acesso ao bate-papo, então mando de novo aqui. Tá? Esse link é para baixar o GeoGebra aí no seu smartphone. Tudo bem? Então, tem essa possibilidade. Então, como chegou mais gente que pode ainda não ter baixado, então eu vou seguir pelo site. Depois eu vou para a atividade que eu pensei no smartphone. Tá bem? Ah, vocês não estão vendo o smartphone ou estão vendo, sim. Beleza. Então, essa aqui é a interface do vocês estão vendo a tela do meu smartphone, né? Que está espelhada aqui. Vou fechar aqui e mostrar o GeoGebra no smartphone, né? Então, depois que você baixa o GeoGebra no smartphone, ele aparece aqui, ó. Esse é o símbolo do GeoGebra. O GeoGebra, gente, ele é um software, né? O termo me fugiu agora, não é? O termo não é software livre, me fugiu, mas o próprio site fala aqui. Já que a memória me traiu, eu vou aqui no próprio site, ó, sobre o GeoGebra, né? Software de matemática dinâmica, né? GeoGebra é um software dinâmico de matemática para todos os níveis de educação, que reúne geometria, álgebra, planilhas, gráficos, estatísticas e cálculos em uma única plataforma, né? Ele é multiplataforma, porque você consegue utilizar ele em várias... no Linux, se consegue utilizar ele com Windows, então ele é multiplataforma. E em algum lugar aqui ele vai falar, ele não é um software completamente livre, mas ele é gratuito, tá? Ele é gratuito e a questão é que você não pode, disponíveis ao público gratuitamente. Pois é, me fugiu aqui o termo, né? Uma ferramenta de autoria para criar recursos interativos de aprendizagem com páginas da web, tá? O fato é que você só não pode usar o GeoGebra com fins comerciais, né? Esse é o ponto principal. Eu não estou lembrando o termo agora, mas esse é o ponto principal, tá? Os desenvolvedores dele podem receber sugestões, né, da comunidade para fazer melhoramento no software, tá? Ele está disponível gratuitamente para usuários não comerciais. Tudo bem? Isso é interessante, né? O fato dele ser gratuito. Então, qualquer pessoa pode chegar, pode baixar o GeoGebra e utilizar o GeoGebra. Tudo bem? Só não para fins comerciais. E esses são alguns dos fatos, né? E outro fato é o fato de que existe toda uma comunidade que produz atividades a partir do GeoGebra. Então, esses são os fatos que tornam o GeoGebra um software interessante de trabalhar em sala de aula. O fato de que ele permite que você trabalhe diversos conteúdos matemáticos, diversos mesmo, e até de fora da matemática, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, tá? E o fato de que você tem disponibilidade dele em diversos formatos, para utilizar em diversos aparelhos, como smartphones, computadores, tablets, e o fato dele ser gratuito. Então, tudo isso contribui para que o software realmente seja bastante difundido.
e ele é um software educacional também, né? Ele foi pensado... Inicialmente, parece que no iniciozinho não era essa a proposta dele, mas logo ele ganhou essa configuração aí, os professores ficaram empolgados com ele, e ele ganhou esse viés, né, de um software educacional, né. Bom, então, eu saí do sistema aqui para mostrar para vocês como é que vocês podem entrar no sistema do GeoGebra. É interessante ter um perfil, tá? Você não precisa ter um perfil, por exemplo, para baixar os materiais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Clicando aqui em materiais, você pode pesquisar materiais produzidos por outras pessoas e baixar esses materiais. Mas por que é interessante você criar um perfil no site do GeoGebra? Criar um perfil no site do GeoGebra, a gente vai ver hoje isso, facilita em alguns aspectos. Por exemplo, se você quiser compartilhar uma atividade que você elaborou, você vai precisar ter um perfil. Tá? Se você quer compartilhar com outra pessoa uma atividade, você vai criar um perfil e vai ficar lá, vão ficar lá no repositório as suas atividades. Elas entram nesse repositório aqui, outras pessoas podem pesquisar e utilizar a atividade que você produziu. Tá? E outro motivo para você ter um perfil é se você quer criar uma sala de aula para o seu aluno, utilizar um ambiente de sala de aula, né? Você entra no seu perfil, cria e aquilo fica registrado para você. A gente vai trabalhar com isso hoje aqui. Tá? E é interessante que o aluno também tenha um perfil, porque ele consegue entrar na atividade, sair da atividade e voltar depois para continuar da onde ele parou. Ele só consegue isso se ele tiver um perfil. Então, por isso, eu aconselho vocês a criarem um perfil no site do GeoGebra. Não é difícil, vou mostrar aqui como, olha. Eu vou entrar no sistema agora, tá? Entrar no sistema. Se fosse hoje, eu criaria o meu perfil vinculado ao Google. Clicaria aqui em Google, já usaria o perfil do Google, né? Só que não é aqui, né? Aqui é se você já tem o perfil vinculado ao Google. Se você vai criar pela primeira vez, você vem aqui em criar uma conta. Quando você clica em criar uma conta, ó, aí sim, você clica aqui, ó, no Google, ou outro, pode ser o Facebook e tal. E aí escolhe um dos seus perfis. Ó, e aí você pode clicar aqui, ó, associar com Haroldo Atias, ou então criar uma conta, né? Eu não vou fazer aqui, tá? Porque eu já estou aqui, olha, eu já estou com uma conta com o Haroldo Atias, né? Acho que eu já devo ter criado em uma outra situação. Aí eu poderia associar com ela, né? Ou eu poderia vir aqui criar uma conta, tudo bem? E aí fazer minha conta vinculada. Como eu já tenho uma conta, né, eu entro no sistema, digito meu nome de usuário, eu fiz com o meu e-mail do Yahoo, minha conta, digito aqui minha senha, isso depois que você já tiver criado sua conta, né? Entrar no sistema e pronto. Aqui vai aparecer, olha, se você colocar uma foto no seu perfil, ela vai aparecer, tá? E as pessoas vão ter acesso às suas atividades. Eu vou clicar aqui no meu perfil para vocês verem, ó. Então, quando você tem um perfil, você pode, então, organizar as atividades que você produz e disponibilizar para outras pessoas. Se você está criando agora o seu perfil, isso aqui vai aparecer vazio para você. Está aparecendo esse monte de coisa aqui para mim, porque eu já criei várias atividades nesse perfil aqui, tá bom? E aqui você pode até organizar em pastas, ó. Então, eu tenho algumas atividades já feitas, como geometria plana aqui, ó. Eu clico, eu entro, e tem algumas atividades de geometria plana já prontas aqui. Essa aqui eu gostaria de trabalhar hoje com vocês, triângulos, retângulos, tá? E a gente vai ver como é que faz isso, tá bom? Estão acompanhando, gente? Tem alguma pergunta até agora? Fiquem à vontade, se quiserem perguntar. Vou abrir esse espaço aqui para vocês sentirem à vontade para fazer qualquer pergunta. Senão a gente continua. Nenhuma pergunta ainda?
Então vou seguir adiante, tá? Bem, antes, então, já que eu já estou aqui, né? Vamos fazer uma atividade juntos aqui? Eu vou entrar nessa atividade, vou clicar sobre ela, tá? Vejam. Quando eu clico sobre aquele ícone da atividade, eu entro na atividade, tá? Então, isso aqui é uma atividade que eu elaborei, mas eu estou entrando aqui como se eu fosse um usuário qualquer, tá? Eu poderia editar essa atividade, clicando aqui, olha, aparece a opção de editar a atividade para mim, porque fui eu que criei essa atividade. Se fosse a atividade de uma outra pessoa, isso não apareceria para mim, tá bom? E vocês veem que aqui aparece um botãozinho que se chama atribuir. Então, entrei numa atividade que não precisaria ser minha, poderia ser uma atividade de outro usuário, e esse botão atribuir vai aparecer. Se eu clicar nele, o que vai acontecer? Ele vai criar um ambiente de sala de aula com essa atividade. Vou clicar aqui e mostrar isso para vocês. Ele me dá a opção, né, de adicionar um recurso como uma guia e veja seu progresso, seus alunos em tempo real no Google Classroom, né? Ou acione recurso como uma guia e veja o progresso dos seus alunos em tempo real também, só que como uma atividade do GeoGebra. Eu vou selecionar essa primeira opção aqui, tá? Atividade GeoGebra. Olha aí. Então, o nome da atividade é triângulos, retângulos. Ele sugere isso como nome para essa nova tarefa. E aí, eu posso pedir que os alunos, colocar aqui que os alunos podem ver a resposta correta, ou eu posso desmarcar essa opção para vocês não terem acesso às respostas. Eu vou deixar ela marcada para vocês poderem ver a resposta correta. Então, eu, enquanto professor, na hora que eu estou criando a atividade, eu posso decidir se os alunos vão ou não ter acesso ao feedback que o próprio GeoGebra dá das respostas. Opa! Aqui deu uma mexida aqui, apagou ali a tela. Beleza. Criar. Então, cliquei em criar, ó, ele criou agora uma atividade. Então, tem duas formas de vocês acessarem essa atividade. Vocês podem entrar no site do GeoGebra e colocar esse código, ou eu posso copiar este link aqui, tá? Cliquei aqui para copiar, ou bem aqui também, ó, copio o link. Posso incluir alguém como professor, se eu quisesse, por exemplo, incluir aqui o Jean Felipe, se ele tivesse uma conta no GeoGebra, não sei se ele já tem, talvez ele já tenha, eu poderia digitar aqui, procurá-lo e incluí-lo como professor também. Então, pode ter vários professores para essa atividade aqui, tá? Vou fechar, copiei o link, o que eu vou fazer? Eu venho agora aqui no bate-papo do Meet, Ctrl V, deixa eu ver, isso mesmo. E agora, gente, eu vou clicar aqui para ocultar os nomes, ok, para ocultar os nomes. Ó. Agora, o que vai acontecer? Se vocês clicarem nesse link aí, vocês vão começar a entrar nessa atividade, vai aparecer aqui nessa tela. Cliquem aí nesse link, entrem na atividade, por favor. Entrei, tá? Hã? Já, ó. Entrei. Aparece aqui como estudante 1. Se eu clicar para mostrar nomes, ó, já aparece aqui que é o Jean. Tá? Entrem aí para a gente ver quem é que está entrando aí. Vai lá. É só clicar no link. É bom porque aí olha, vocês viram o que aconteceu aqui? Como isso aqui é uma barra de progresso. Ela ficou azul aqui, isso significa que o Jean fez alguma coisa na atividade dele. Então, isso aqui me diz o progresso dos alunos na atividade. Quem está fazendo a atividade, quem não está fazendo. Está entendendo? Tá? Vocês não precisam ter o GeoGebra instalado, nem nada, para poder entrar aqui, tá, gente? É aquilo que eu falei. O interessante de ter a conta é que se você tem a conta, você consegue entrar e sair
de novo, olha, a Vivian entrou já aqui também. Ó, se eu ocultar aqui, ó, fica aqui estudante 1, estudante 2. Isso aqui é quando você não quer que os alunos saibam de quem é a atividade que você está analisando. Esse A que apareceu aqui é porque essa atividade, a primeira atividade de marcar, né? Tem a opção A e B, não é isso? Deixa eu ver aqui. Ó, isso mesmo. Provavelmente o Jean marcou A ali. Experimenta voltar e marcar o B lá, Jean, para ver se o que vai acontecer. Lá naquela primeira. Eu fiz, só não pedi para verificar a resposta. Eu troquei aqui. Uhum. Será que ele vai aparecer aqui? As tarefas ainda não começaram aqui. Olha aí. Aparece aqui, por exemplo, a Vivian, ela está mexendo na atividade também. Ela clicou em A também, por isso apareceu A aqui. Legal? Se eu quiser, eu posso entrar e ver, olha, eu já sei que o Jean está fazendo a parte 2 aqui, ó. Eu consigo ver, entrar e ver o que o Jean já fez aqui na atividade dele. Vocês estão vendo? Ó. Eu consigo sair daqui, voltar e ver o que a Vivian está fazendo. Então, eu consigo acompanhar cada aluno. E isso fica registrado depois para o professor. Tá? O professor ele pode depois entrar. Por exemplo, eu vou abrir aqui outra janela. Deixa eu ver aqui. Ó, vou entrar no meu perfil. Deixa eu atualizar essa página. Agora eu já entrei, então já deve. Ó. Vou entrar no meu perfil. Ó. Isso já está salvo aqui. Ó. Tarefa. Ó. Não está aparecendo como atividade agora. Agora está aparecendo como tarefa. Então, essa tarefa é a tarefa que eu criei aí com vocês. Então, se eu quiser, no outro dia, voltar e ver a tarefa, o que os alunos fizeram, eu consigo. Fica registrado no meu perfil no site do GeoGebra. Tá? Então, aqui, já temos uma terceira pessoa. Quem é? Ó? É o Anderson. O Anderson entrou aí também e está fazendo as atividades. Tá? Então, isso eu queria mostrar essa possibilidade para vocês, né? O GeoGebra ele cria um verdadeiro espaço de sala de aula, uma atividade que você pode fazer com os seus alunos, obtendo os registros do que os seus alunos fizeram, para depois você poder fazer uma avaliação. Quando eu falo avaliação, não estou falando de prova nem nada do tipo. Até pode, se o professor quiser fazer isso, né? Mas estou falando de verificar se o aluno, dependendo do que o aluno fez, se realmente ele está aprendendo, se ele não está aprendendo, né? Que avaliar é isso. Avaliar é verificar a aprendizagem, né? Eu bato muito nessa tecla. Avaliar é verificar a aprendizagem, não atribuir nota. Tá? Vamos dar uma olhada nessa atividade aqui, né? Deixa eu abrir tantas abas, eu vou até fechar aqui, para eu não me perder, né? Tantas abas que eu abri. Pronto, tá aqui, ó. Que é a atividade, né? O que essa atividade propõe? Isso aqui eu fiz essa atividade mais cedo, então, calma lá, deixa eu atualizar. A página. O que essa atividade aqui propõe, né? Vocês estão fazendo aí a atividade, não quero acabar com a diversão de vocês, porque eu acho que é divertido também fazer, né? Mas essa atividade ela é boa para mostrar um pouco do que se pode fazer com GeoGebra. Né? E é uma atividade bem simples mesmo. O tempo que a gente tem, eu acredito que ele é um pouco curto para a gente aprender, né, a construir uma atividade. Mas eu vou deixar algumas indicações hoje aqui para vocês de onde vocês podem, de fato, aprender a mexer no GeoGebra. Tá? E aí eu vou vender o meu peixe agora, né? Que é o site O GeoGebra, né? Então,
Eu faço parte da coordenação do curso de GeoGebra. Para quem não conhece o curso de GeoGebra, está acontecendo agora, inclusive, né, a 21ª edição do curso de GeoGebra, está acontecendo agora. Ele é um curso à distância, que é gratuito, um curso de GeoGebra gratuito, e ele é oferecido para professores de todo o Brasil, inclusive professores de outros países, tá? Nós temos alguns professores de Portugal, Angola, Moçambique, né, Peru, né? Então, alguns de língua espanhola e língua portuguesa, que são que mais se aproximam, né? O pessoal de língua espanhola se arrisca também, às vezes, a fazer o curso. E nós temos pessoas, então, aí de diversos estados brasileiros e do exterior fazendo esse curso de GeoGebra, que é um curso gratuito. Hoje faço parte da coordenação do curso, mas fui cursista também, cursista da 10ª edição, como eu disse, a gente está na 21ª, cursista da 10ª edição do curso. E depois me tornei um dos professores do curso, né? Hoje o curso conta com mais de 100 professores. Opa, alguém está com uma dúvida aí. Haroldo, uma dúvida. É possível criar o ambiente de sala de aula, mesmo em uma atividade que foi criada por outro usuário, que eu não tenho contato pelo botão atribuir? Sim, é possível. Tá? Eu vou até mostrar para você isso, Diego. Você pode pegar uma atividade, por exemplo, uma atividade minha. Você pode chegar lá, encontrar essa atividade que eu fiz e realizar essa atividade com os seus alunos. Ou uma atividade de qualquer outra pessoa. Eu vou mostrar para vocês como encontrar essas atividades, tá? Vou mostrar isso hoje para vocês, como você encontra, como você pesquisa uma atividade e que realmente dá para fazer isso, tá bom? Aqui eu tô comentando também essa questão, né, de você aprender a mexer no GeoGebra. Por quê? Porque às vezes você olha uma atividade que foi produzida por um outro usuário, aquela atividade ela é muito parecida com o que você quer, mas se você pudesse, você faria uma pequena modificação em alguma coisa. E quando você sabe mexer no GeoGebra, né, e quando você sabe editar uma atividade, você ganha essa possibilidade de pegar uma atividade de um outro usuário e fazer as adequações nessa atividade para que ela fique com a cara que você quer. Né? Você não precisa começar do zero. Você pode partir do que alguém já começou. Né? Mas por que eu estou indicando aqui? Né? Como a gente vai ter um tempo aqui limitado para ver tantas coisas, né? A gente vai ter que fazer escolhas. Eu vou ter que fazer escolhas do que mostrar para vocês, né? E é claro que as minhas escolhas também vão depender das perguntas que vocês forem me fazendo, né? E eu estou indicando aqui o site do GeoGebra porque, mesmo quem não conseguir se inscrever no curso, essa edição tem 500 vagas, por exemplo, e conta com mais de 100 professores. Então, a gente tem mais ou menos aí uma relação de 4, 5 alunos por professor quando o curso começa. Né? Aí tem evasão, e essa relação fica, às vezes, até lá no final do curso, de 3 cursistas para um professor acompanhar. Né? Toda semana é um professor diferente que faz o acompanhamento. Toda semana você tem um professor diferente te acompanhando. A cada módulo, né? Porque os módulos são semanais. O curso tem 8, atualmente o curso está com 8 módulos, né? E em cada módulo é trabalhado um aspecto diferente do software. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que tem o canal do YouTube. Se você clicar aqui nesse banner, você é direcionado para o canal do YouTube, que está cheio de vídeos, tá? Sobre o GeoGebra. E tem os vídeos do próprio site aqui. Então, eu vou clicar no banner aqui para vocês verem, por exemplo. Então, ele direciona para o nosso canal no YouTube. Tem várias playlists ali, ó, que você pode acessar. Da geometria analítica com GeoGebra notas, versões do GeoGebra para smartphone, potencialidades.
primeiro encontro do curso de GeoGebra, 18ª edição do curso de GeoGebra. Então, se você quiser ver vídeos de edições anteriores, tem aqui, né? GeoGebra aplicado, perguntas e respostas. Tem várias playlists organizadas. O curso de GeoGebra, esse aqui é de uma das edições, provavelmente a 20ª, enfim. E também a 21ª edição, quando ela terminar, os vídeos da 21ª edição vão ficar aqui no site, né? A diferença da 21ª edição para as anteriores é que as anteriores a gente trabalhou com o GeoGebra na versão 5, que é aquela que você trabalha offline. E essa versão, essa 21ª edição, ela já vai estar trabalhando com o GeoGebra 6, né? Que é o GeoGebra online, que a gente abriu aqui ainda agora para utilizar no navegador, né? Então, os vídeos, eles estão disponíveis, ó, se você vier aqui, clicar em vídeos, estão disponíveis no site também, tá? Tem textos também, material escrito, ó. Esse material também está sendo atualizado para a versão 6, tudo bem? Então, eu estou indicando, vou deixar aqui deixa eu voltar aqui para home, né? E vou copiar o link e deixar aqui no bate-papo para vocês. Então, depois que terminar o nosso encontro de hoje, aconselho fortemente aqueles que se interessarem por conhecer mais sobre o GeoGebra, para dar uma navegada nesse site aqui, do GeoGebra. E vocês vão encontrar muito material bom sobre como utilizar o GeoGebra, tá bom?